Olá, os amigos do canal Academia Olímpia. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto bem interessante que acaba englobando do programa que eu coloquei no ar ontem aí, né, sobre o HARP. Então tem mais algumas imagens do HARP também aqui. E nós falamos ontem de HARP, de chemtrail, né, da possibilidade de envenenamento, da teoria da conspiração. Pois bem, tem uma coisa aí que o pessoal chama de baralho Illuminati, gente. O que é esse baralho Illuminati? A princípio esse baralho teria sido feito lá na década de 80, se não me engano em 85, alguma coisa assim. Não tenho bem certeza, mas é por aí. E o cara que ia lançar esse baralho Illuminati, né, ele teve... Alguém conseguiu alguma liminar na justiça lá para que ele não colocasse a público, né, que não viesse a público aquele baralho, que ele não pudesse comercializar. É um joguinho que ele fez, parece. E parece que isso se desenrolou por 5 anos no tribunal até que ele conseguiu com que o pessoal liberasse esse joguinho, né? E aí isso veio à tona. E daí esse baralho Illuminati, ele tem várias cartas, né? Eu não sei como é que se desenvolve esse jogo, enfim. Mas uma coisa bem interessante nele é que, como eu falei, ele é feito lá na década de 80 e ele relata um monte de eventos, tem fotos lá de coisas que aconteceram agora no World Trade Center, né? 2000 ali, foi ali por 2000, né, 2001, não me lembro direito. Enfim, o famoso ataque ao World Trade Center, né. Aliás, eu também tenho aqui a farsa de 11 de setembro no canal, e é outro clipe que eu achei, outro vídeo, desculpa, que eu achei que era estarrecedor, assim, e que ia dar um monte de visualizações, tipo, cara, o pessoal vai ficar louco vendo isso aqui, velho. E... não chamou muita atenção. Então, de novo, a gente deixa aí pra quem quiser ver, coisa e tal, né, mas é onde eu digo que as informações vão se encontrando. Pois bem, como é que ele poderia saber do ataque ao World Trade Center, do ataque ao Pentágono e de várias outras coisas que estão acontecendo? Cara, são 500 e poucas cartas que tem lá, né? Então eu botei o desenho de algumas para vocês, né? Mas enfim, então lá eles falam do HARP, né? Dos chemtrails também, tem as cartas aí que vocês estão vendo aí. Então eu aconselho a vocês estudar sobre esse baralho Illuminati, conhecer bem direitinho a história de como foi, né? Mas para quem duvida da teoria da conspiração, são elementos que vocês vão ficar com a pulga na orelha. Eu diria que para a maioria das pessoas que têm estudado com mais afinco esse assunto, eles nem falam mais em teoria da conspiração. Duas coisas sobre isso. Uma, eles sabem que existe uma conspiração escancarada, melhor dizendo. Tá na cara de para quem quiser ver aí. Através das atitudes, através que o próprio esse comando oculto tem ao redor da Terra, de como está acontecendo. Então quem está antenado está ligando tudo os fatos e está vendo. Quem não está antenado, vê as notícias isoladas, não tem a capacidade, pela falta de informação, de fazer os links né? E aí fica boiando e acha que tudo é uma viagem, teoria da conspiração, né? Pois bem, viagem. Me digam sobre isso que vocês acabaram de ver aqui, né? Vão lá e pesquisem a história dessa história do baralho Illuminati, como que esses caras sabiam de tudo isso naquela época lá. Tá aí as fotos para quem quiser ver. Aí ataque ao Trade Center, ataque ao Pentágono. E o mais preocupante, o Brasil está nessa história, né? Tem o Japão também, tem os desastres nucleares de Fukushima que aconteceu lá, o maremoto, né, do Japão, tudo. Ou seja, cara, tá escancarado para quem quiser ver, né? A história da sereia e do painel Robertson que eles têm lá, e aí botaram um ator lá, botaram o nome de Robertson, ou seja... E eles brincam com a gente ainda, eles tiram sarro da nossa cara, velho. Entendeu? Então, como eu falei, quem está estudando profundamente isso sabe da conspiração. Nem fala em teoria da conspiração, eles sabem que é da conspiração. 2, quem está estudando a fundo mesmo não tem medo disso. Não tem medo disso, sabe que isso está acontecendo, sabe que isso é um fato, é uma realidade e não tem medo. Não, mas se isso está acontecendo, como que o pessoal não tem medo? Seguinte, cara... Por causa que quem está estudando, né, sabe que esse plano, que essa agenda existe e sabe também que essa agenda já era para ter sido concluída há muito tempo atrás. E ela está atrasada. E com todo o poder que eles têm, como é que essa agenda está atrasada? O que significa isso? Significa que tem alguém com muito poder que está atrapalhando os planos deles. Em nossa defesa. Entendeu? Então é uma coisa muito positiva, muito legal, que nos deixa... mais soltos, né, e sem medo, ou seja, tem essa palhaçada toda aí, eles estão fazendo, né, não, mas Luciano, teoria da conspiração, Luciano, imagina, tá viajando na maionese, meu. Então tá, vamos pensar um pouquinho. Hoje de manhã eu assisti o Ricardo Boechat.
Agora vamos começar os links, né? No vídeo de ontem eu falei de novo sobre o Sun Tzu. Sun Tzu é o nome do autor, do livro que ele escreveu, que chama A Arte da Guerra, tá? É um livro que a gente não quer recomendar o livro e eu tô sempre falando dele. Pô, eu tô fazendo um desserviço. Mas enfim, gente, é porque assim, ó, lá nos capítulos desse Sun Tzu, da Arte da Guerra, ele fala sobre dividir para conquistar. Então isso é colocado desde os livros dos Anunnaki, desde quando foi feita a Torre de Babel, né? Que daí a história bíblica da Torre de Babel é que os caras estavam querendo construir uma torre que alcançasse o céu e não sei o que, e aí Deus se indignou com aquilo lá e foi lá e causou aquela confusão das línguas, né? Primeiro em relação a isso, depois a gente volta a outra questão lá. Primeiro em relação a isso, é possível alguém construir uma torre que vá até o céu? Qual seria o propósito disso? Segundo, por que Deus se incomodaria com isso se fosse uma atitude tola, a ponto de ter que descer lá embaixo e bagunçar isso aí? Então na Bíblia deixa essas dúvidas. Aí tu vai lá, tu lê o livro de Enki, que já falamos 1 milhão de vezes no livro de Enki aqui, eu tenho vários capítulos falando do livro de Enki. Né? A minha palestra que eu faço também, uma boa parte dela é baseada nesse livro de Enki, porque tem alguma coisa interessante ali que é um questionamento. Como diz o meu amigo Miguel Lupe, grande abraço, Miguel. Ele diz, cara, eu li o livro do Enki, é uma porrada no paradigma. Realmente, cara, é impossível tu ser o mesmo cidadão depois de tu ler o livro do Enki. Dizer, ler tudo aquilo, comparar com o que existe no mundo e dizer, isso tudo é bobagem. É praticamente impossível, cara, entendeu? Então assim, ó, no livro de Enki ele fala que a Torre de Babel era o Marduk, que é filho do Enki, que ele andou se rebelando com a história, ele não gostava da história dele estar preso aqui em função das obrigações que ele tinha aqui no planeta de minerar ouro e mandar lá pro planeta que eles precisavam, né, em Nibiru e tal. Então eles estavam construindo um portal para fugir daqui. E quando o pessoal lá em cima, sobrevoando, viu as intenções do Marduk lá e viu, leia um livro do Enki lá, pessoal, e Memórias de um Deus Extraterrestre. E daí quando os discos voadores estão passando lá em cima com Enki, com Enlil, coisa e tal, eles percebem que Marduk reuniu uma galera, que eram os Anunnaki trabalhadores lá, né? Que ali no caso eles chamavam de os heróis. Eram os heróis por quê? Porque eles eram... Não existia mais trabalho escravo em Nibiru, eles já tinham abolido isso há muito tempo. Então esses que eles chamavam de heróis é por causa que eles vieram voluntariamente de Nibiru para ajudar nessa tarefa nobre de minerar ouro para salvar o planeta deles. Só que quando eles perceberam a roubada que eles se meteram e que eles eram heróis que estavam aqui, ó, entendeu? Sabe o projeto Caracu? Onde um entra com a cara e o outro entra com o restante? Entendeu? Era mais ou menos isso. Os caras vieram de lá como heróis e tal, mas eles estavam se ferrando e os outros lá eram bem bom. Eles começaram a se rebelar com esse tipo de coisa aqui. Entendeu? E daí então eles começaram a construir esse... Eles estavam presos aqui, eles não podiam voltar. Porque, né, senão não ia ter quem fizesse o trabalho todo aqui. E daí então, eles não querendo que o Marduk concluísse a Torre de Babel, que na verdade era um tipo de portal que permitiria a eles que voltassem para Nibiru, então tá lá o famoso desçamos e confundamos, que todos falam o mesmo idioma, vamos lá e vamos criar vários idiomas para que eles não se entendam mais. Ali está a origem bíblica da Torre de Babel. Entendeu? Da mesma forma como o livro de Enki dá origem para a história do Noé, que na verdade em sumério é o Ziusudra, assim como o livro de Enki dá origem à história bíblica do Moisés, que na verdade em sumério é o Endubsar, ok? E por aí afora. Agora vamos voltar lá onde é que está tudo isso. E por que a gente falou dos Anunnaki, né? Por causa que desde lá, desde o desçamos e confundamos, né? Já é uma teoria, já é uma prática, essa história de, cara, a gente tá perdendo domínio sobre os nossos controlados, faz eles brigar entre si, faz eles se confundir, aí a gente volta lá pro Sun Tzu, dividir para conquistar. Entendeu? Às vezes parece que eu sou meio tangencial, que a gente dá umas voltas enormes, mas se vocês tiverem um pouco de paciência, vocês vão perceber que lá no final a gente acaba juntando os links. O que uma coisa tem a ver com a outra, ok? Então assim, ó, falei do Ricardo Boechat hoje de manhã, né? Então algumas pessoas dizem, não, dividir para conquistar, teoria da conspiração, beleza, vamos aos dados, vamos aos números. Em primeiro lugar, Ricardo Boechat, no seu comentário matinal de hoje, de manhã, hoje é quarta-feira, deve ser dia... Tô meio perdido, gente. Aí então... ele veio com uma notícia estarrecedora, assim, dizendo... Até ele colocou 2 números, eu não sei qual que procede. De repente ele falou 1, depois corrigiram ele no ponto, ele falou, não sei. Ele começou falando em 20, ou eu perdi alguma parte da reportagem, mas enfim. 25 milhões de brasileiros entre 19, que é a idade de maioridade já, né?
19 e 25 anos não trabalham nem estudam. Aí ele diz que futuro nós vamos ter com toda essa parcela de gente. Ele chegou a dizer que isso é quase 10 vezes a população do Uruguai. Né? Aí depois ele falou em 11 milhões, eu entendi, pô, mas é 25 ou é 11? Mas enfim. Aí depois, então, esse foi um dos dados, né? Então eu penso em relação a isso, gente, uma experiência que eu tive com a minha filha foi de que foi muito sacrificado para colocar ela num colégio particular, a minha ex-mulher lá em Caxias, né? Minha primeira ex-mulher e tal. E bastante sacrificado assim para dar o que se imaginava ser uma escola boa, porque era uma escola cara, né? Então se imaginava cara, quando tu paga bem pela coisa é porque tem qualidade, né? Gente, abram um olho com isso e vejam o que aconteceu. Eu tenho uma irmã que ela é diretora de escola e ela é professora de matemática e ela é dessas professoras, desse lado da população, de pessoas, né? Que eles fazem por uma causa, as pessoas trabalham por uma causa. Então ela não ia só lá para lecionar, ela realmente se importava com que os alunos aprendessem, com a metodologia de ensino, com que aquilo fosse otimizado. Ela se preocupa muito com a questão social em que aquele aluno está inserido, então ela se preocupava em fazer ações na escola dela para ajudar as famílias desses alunos, porque era uma escola carente. E justamente por saber da dificuldade, da carência desses alunos, né, dessas regiões mais pobres, ela trabalhava dobrado, gente, entendeu? Para propiciar um tipo de ambiente melhor de todas as formas, seja na questão do ambiente familiar, na casa, seja fazendo eventos para ajudar a levar comida para botar na casa dessas pessoas. Então, cara, foi muita atitude por conta própria que elas se reuniam num grupo de professoras lá, né, e faziam essas ações por conta, por fora, não estavam na obrigação delas, né, daquele compromisso letivo que elas tinham com as crianças. Não é. Essa é aquela questão do ser humano, que é a questão social, que é tu querer fazer mais. E não é porque minha irmã, entendeu? Mas é um ser humano incrível, desses que fazem a diferença. Pois bem, a minha filha, né, estava com um pouco de dificuldade na área de matemática, e a minha irmã, como é formada nessa área, se propôs a dar aulas para ela. Eis que conversando com a minha irmã, a qual eu sou muito grato por toda a ajuda que me deu em toda a minha vida. Beijo, linda. Se um dia tu assistir o meu programa, eu acho que ela não assiste o meu programa, porque eu acho que ela não acredita em disco voador, mas continua amando ela. Enfim. Gente... então, voltando lá, essa minha filha, ela precisou fazer aula de recuperação com a minha irmã, e a minha irmã comentando comigo que ela tava assim, cara, impressionada, chocada, seria a palavra certa, em como que uma escola, eu não vou estar citando o nome, né, mas uma escola importante, de renome, onde a classe alta de Caxias lá, médicos e coisa e tal, tem os seus filhos, por isso que, né, pra minha ex-mulher lá, coisa e tal, foi um sacrifício manter essa minha filha naquela escola, para depois crendo, né, lá no íntimo do seu coração que estava fazendo um sacrifício para fazer o melhor, para dar o melhor de educação. Sabe aquela história, a gente quer dar para nossos filhos que a gente não teve, a gente quer dar o melhor, e a gente se esforça e coisa e tal, e se priva de muita coisa para dar, e depois tu descobre que aquilo foi um erro, que tu jogou o dinheiro fora, e que aquela instituição que tu achou que era maravilhosa, que era melhor que tu podia, né, proporcionar ao teu filho, não era bem isso. Pô, é um choque, né? Então a gente é mais um exemplo de como a gente é enganado o tempo todo. O choque que minha irmã teve foi em relação a quão era pobre o ensino dado nessa escola. E aí eu via muito tempo atrás um desses teóricos de conspiração, aí, coisa e tal, falando que justamente o alvo, né, de emburrecimento era os filhos da classe alta, os jovens da classe alta. Por quê? Porque os da classe baixa, eles já tinham feito o trabalho que eles queriam. Eles já fizeram uma condição social tão injusta, né, tão criminosa, tão bárbara, que não propicia o desenvolvimento de quem não tem dinheiro. Sabe, o cara tem que ser muito guerreiro, velho, pro cara conseguir sair do nada lá, como a gente já viu muitos casos, né? Mas se a gente for pensar na massa da população, é lá muito, né? De vez em quando que alguém consegue sair, por causa que aquela situação te perpetua tu ficar na pobreza. Se não tem alguém que te dá uma chance, um pezinho aqui, um golpe de sorte, né? Ou tem um talento muito bom, o sistema todo, cara, vai te compelir ao contrário. O sistema vai te compelir a tu ser um fracassado, um dependente do status, porque daí eles sapateiam na tua cabeça, irmão.
E é esse, então, lembra? Dividir para conquistar, emburrecer para dominar com mais facilidade? Então isso é técnica. Então isso está acontecendo nas escolas. A minha irmã constatou isso. Uma escola de alto nível, digamos assim, né? Só gente de grande poder aquisitivo, econômico, consegue colocar seus filhos naquela escola lá. Aí eu pergunto, pra quê? Aonde uma escola municipal direcionada aos carentes, né? Eu não quero acreditar que seja um trabalho só graças à minha irmã. Eu quero acreditar que esse tipo de fundamento, de personalidade, de querer fazer por ajudar e não só fazer por fazer, né? Que nem médicos, tem os médicos e tem os comerciantes de medicina. Então tem muita gente relacionada à nossa família, alguns amigos nossos que são médicos, né? Daqueles que tu te orgulha de ter eles como amigos, assim, coisa e tal. Eles fazem pelo ser humano, tu entende? Tu vê, é uma coisa de dom, é uma coisa de querer cuidar do ser humano, é diferente dos comerciantes de medicina que escolhem isso porque sabem que é uma coisa que dá dinheiro, entendeu? Então enfim, sabe tu constatar que uma escola municipal, digamos assim, né, com menos estrutura econômica e tal, dá um ensino de muito mais qualidade para uma escola que seria de alta classe. Então isso me chamou a atenção em relação a um comentário que eu tinha ouvido de algum desses que falam sobre, né, os alvos e os planos dessa teoria da conspiração, né, os passos que eles vão desenvolvendo para atingir esse objetivo. E nessa questão do emborrecimento da classe social mais alta, faz todo sentido. Voltando, a classe média, a classe baixa está dominada, dificilmente tu consegue sair dali. Então sobra para quem? Né? Sobra para os que têm dinheiro para frequentar a faculdade, né? Aqueles que os pais têm uma situação um pouco mais econômica, o cara pode ficar. Então esses se tornam mais competitivos no mercado, porque vão estar melhor educados, melhor preparados. Opa, então é esses que são os futuros pensadores que nós temos que cuidar desses. Porque os pensadores não interessam a eles. Então começaram a dar um jeito de emburrecer as faculdades de gente rica para tornar essa juventude high society aí, né, uma tropa de burro comandável também, que nem os outros, na cabeça deles. Na cabeça deles, dos controladores, esse é o plano: dividir para conquistar, emburrecer para dominar e por aí afora. Vamos voltar às notícias do Ricardo Boechat de hoje de manhã. Então ele diz assim, que nós temos esses 25 milhões, ok? Entre 19 e 25 anos que não trabalham nem estudam. Isso é terrível. Aí nós temos, ele falou que Brasil inteiro, né, generalizando, os alunos de 15 anos, né, 98% dos alunos de 15 anos de todas as escolas do nosso país, 98%, para quem não fez a relação ainda, significa que salvam-se só 2 de cada 100, ok? 98%, repetindo porque é terrível esse dado, simplesmente não tem condição de competir com o nível de escolaridade de qualquer um outro país de desenvolvimento, né, digamos de primeiro mundo ou alguma coisa assim. O Boechat falou isso hoje de manhã, entendeu? Hoje é quinta-feira, tô perdido de novo, deixa eu olhar no meu celular se eu tenho a data de hoje aqui, cara, para ser mais preciso. Hoje é dia 8, meu Deus do céu, 8, me perdoem, falei 4 anos, né, perdido mesmo. Dia 8 de março, hoje, ok? Provavelmente o Boechat vai repetir esse comentário hoje até a noite. Enfim, 98% dos alunos de 15 anos não tem condição de competir com o sistema de ensino ou com o poder intelectual que o sistema educacional proporciona, digamos assim, né? Ou seja, está evidente, está absolutamente evidente de que o plano de emburrecimento está acontecendo no Brasil. Está acontecendo. Então os números comprovam que não é teoria da conspiração. Né? Então vamos lá, outra coisa, o Sun Tzu, arte da guerra, dividir para conquistar. Né? Criar o caos político, o desenvolvimento, gerar guerra civil. Alguém tem alguma dúvida, olhando o que está acontecendo no nosso governo, desde começou o impeachment do Dilma, uma coisa e tal, o próprio Boechat dizendo, enquanto estamos discutindo se Dilma é culpada ou não é, se impeachment não é. Olha como está batido esse assunto há quanto tempo atrás, né? Nós estamos falando nisso.
Então agora, Lava Jato vai pra cadeia, não vai, Inocência não é, o apartamento é do Lula não é, o sítio de Atibaia não é, entendeu? E aí, enquanto isso, o Brasil vai afundando, ok? Ele disse que se nós se nesse ponto agora nós colocássemos um governo que tocasse o Brasil de forma ética, né, de forma responsável, de forma humana, a gente pode até citar, nós levaríamos de 10, 20, ou melhor, ele falou de 20 a 30 anos para se recuperar, para chegar no nível de um país, né, com desenvolvimento socioeconômico que nem esses países de primeiro mundo. Ok, então isso é um dado que comprova que, cara, não é teoria da conspiração, está acontecendo, está aí para quem quiser ver, né? Só que por outro lado, se o plano deles ainda não se deu a cabo, ainda não chegou no final, é porque tem gente atrapalhando e não está deixando os planos deles se desenvolverem. Então, da mesma forma como eles são muito poderosos, tem gente muito poderosa também do bem nos protegendo. Entendeu? Senão eles já teriam concretizado, porque esse plano aí, junto com essa teoria da conspiração, né? Antes do World Trade Center tem um áudio que vazou na internet aí também há muito tempo, eu já vi várias vezes e o cara que fez esse áudio já morreu. Eu arriscaria dizer foi morto, né? Pois bem, o que ele relata? Ele relata que ele teve uma reunião onde alguém disse: tu gostaria de ser amigo de uns Rockefellers? Ele disse: uau, claro, quem não gostaria? Parará. E vai lá e começa a entrar para aquele seletíssimo grupo que poucas pessoas têm acesso a entrar lá e tal. E aí ele, naquele mundo todo, imagina, né? Olha, tu estar numa roda onde está Rockefeller, né? Para ele que não sabia ainda onde estava se metendo, nossa, né? Estou entre a nata da nata. Pois bem, eis que esse Rockefeller, né, começa a chamar ele mais para digamos, um assunto privado, até que um dia eles começam a conversar alguma coisa. E esse cara fica totalmente chocado com o que é proposto pra ele, ele acaba se afastando do grupo, ele acaba divulgando essa conversa e depois ele aparece morto. Pois bem, esse cara denuncia que o Rockefeller fala pra ele do plano do World Trade Center. Ele fala: nós destruiremos o prédio, eles estarão que nem baratas tontas procurando pelos responsáveis, os responsáveis são fictícios porque fomos nós que os criaremos, e enquanto eles batem a cabeça com isso, né, a gente mata dois coelhos com a mesma cajadada, porque com isso a gente consegue também conseguir um motivo para invadir o Iraque, que é a desestabilização do Iraque, também está dentro dos nossos planos. Então ele faz uma coisa que leva a outra, tudo combinado, né? E esse plano todo, aí vai dizer: não, isso é teoria da conspiração, mentira. Então como que esses planos do ataque ao Pentágono, do ataque ao Trade Center, estavam lá nas cartas Illuminati, que foi o que a gente começou a falar nesse programa aí, lá de 85 parece que foi. 15 anos antes do negócio do World Trade Center acontecer. E aí, pessoal, vamos lá, argumentos para rebater isso aí, por favor. Alguém que possa dizer que a gente está viajando com a teoria da conspiração. Argumentos, por favor. Entenderam? Então assim, ó, tá acabando a bateria ali do meu, né? Eu gostaria de fazer um vídeo mais extenso, mas eu vou fazer uma outra parte que tem muita coisa ainda para falar sobre isso, né? Mas vejam bem, não é teoria da conspiração, está acontecendo e eu vou abordar mais assuntos que tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas por hoje, gente, por favor, pesquisem lá o baralho Illuminati, né, os planos todos, vejam se puderem esse negócio do Boechat de hoje de manhã e começa a fazer os links, ver se é teoria, viagem ou se tem realmente alguma coisa acontecendo aí. Ok? Valeu!